Eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de outubro de 2022, 10 dias antes do segundo turno das eleições. E eu estou falando a data aqui para você, porque daqui a 11 dias começa a temporada de análises para tentar entender por que quem venceu, venceu e por que quem perdeu, perdeu a disputa. Isso é o que a gente chama aqui no Eleja-se de autópsia da campanha, e é uma das fases mais importantes de qualquer projeto político. A maioria dos candidatos que perde duas eleições seguidas perde a segunda porque não quis analisar de forma aprofundada a primeira derrota. E a maioria dos candidatos que vence uma eleição e perde a seguinte passa por isso porque acreditou que a campanha que deu a vitória foi perfeita e não quis procurar os pontos negativos para fazer as devidas correções. Por isso, se você vai se candidatar nas próximas eleições, o seu primeiro passo é fazer a autópsia da campanha anterior para maximizar os seus acertos e eliminar os seus erros. E se você não concorreu na campanha passada, utilize a estratégia das pessoas mais sábias do mundo. Aprenda com os erros dos outros. Mas vamos ao tema do vídeo e antes de entrar nos 7 pontos, eu quero fazer 2 avisos. O primeiro é que eu não participei de nenhuma campanha presidencial este ano. Então, a minha análise é toda baseada em entender a causa a partir do efeito. E o segundo é que antes de me esculhambar e me acusar de estar sendo parcial, o que eu já estou acostumado a ser acusado pelos dois lados, se dê pelo menos ao trabalho de assistir o vídeo todo. Aí, se você tiver de atacar alguma coisa, ataque os fatos ou os argumentos. Bora lá? Primeiro motivo que vai fazer Lula perder essa eleição: quebra de expectativa. Sabe quando você ouve falar de um restaurante muito bom e chega lá e a comida é ruim, o preço é caro e o atendimento é péssimo? É isso que está acontecendo na campanha de Lula. Em 2018, o discurso da esquerda era que Bolsonaro só venceu por causa da facada e porque o adversário era Haddad. Todo mundo dizia, se fosse Lula, Bolsonaro não ganhava. Isso fez com que se criasse a expectativa de que Lula iria vencer essa eleição com uma mão nas costas e muito antes da campanha, essa expectativa fez com que Lula crescesse muito, a terceira via fosse inviabilizada e certos esforços nem fossem feitos. Foi o clima de já ganhou mais antecipado da história. Quando veio a campanha e essa expectativa não aconteceu, o clima de já ganhou foi esfriando e isso levou ao segundo motivo. A campanha estagnou. Muitos analistas defendiam a vitória fácil de Lula justamente porque Bolsonaro teria atingido o teto da sua bolha. Os eleitores da terceira via iriam todos para Lula e Bolsonaro derreteria ou ficaria preso na casa dos 30%. O que se viu foi que Lula é que estava no teto e quando se percebeu que ele não crescia mais, se criou uma oportunidade de reação para Bolsonaro, provocada principalmente pela sua base, que, não vendo o crescimento que se esperava de Lula, se animou e partiu para cima, o que nos leva ao terceiro motivo: ineficácia versus eficiência. Enquanto a campanha de Lula gastou mais de 77 milhões de reais no primeiro turno para ter 48%, Bolsonaro usou pouco mais de 15 milhões para chegar a apenas 5% atrás. Esse foi o primeiro sinal de que o PT, este ano, usou o modo antigo de fazer campanha, com muita estrutura, muitos custos e muitas despesas em estratégias e ações que não dão mais o mesmo resultado de antigamente. Enquanto Bolsonaro, mesmo com muito mais verba à disposição, repetiu o modelo de 2018 e fez uma campanha muito mais barata. Fazendo a conta por alto, cada 1% de votos de Lula custou R$ 1.600.000, enquanto Bolsonaro alcançou esse mesmo número de votos com apenas 349 mil. Lembrando que Lula era o favorito desde antes do processo eleitoral, o que deveria baratear a campanha. E Bolsonaro tinha a maior rejeição, o que deveria tornar sua campanha muito mais pesada e, por consequência, muito mais cara. E isso tem a ver com o quinto motivo que levará Lula à derrota: artificialidade. A grande marca da campanha de Bolsonaro, mais uma vez, foi a forma natural e orgânica como sua mensagem chegou a todo o Brasil, com a participação ativa de pessoas de todos os perfis na criação, produção e disseminação de conteúdos a seu favor.
Em todas as regiões, ao longo de todo o primeiro turno, foi comum ver pessoas se organizando para produzir material de campanha, promover reuniões e realizar eventos de apoio a Bolsonaro sem nenhuma participação da coordenação da campanha e, inclusive, com materiais de péssima qualidade, técnica e estética, mas completamente alinhados com o perfil dessas pessoas. Nas redes sociais, nem se fala. Existem milhares de campanhas diferentes de Bolsonaro, a maioria produzida de forma completamente orgânica. A campanha de Lula tentou reproduzir essa lógica, mas errou feio ao tentar fazer isso de forma artificial, contratando empresas e profissionais de marketing para tentar emular essa linguagem e o resultado simplesmente não funcionou. Tanto que os poucos momentos de brilho da campanha de Lula em memes e trends foram produzidos por pessoas que não tinham nada a ver com essa estratégia. E vamos ao sexto motivo: Lula dos partidos versus Bolsonaro das pessoas. Essa diferença já aparecia na formação das alianças para o primeiro turno, onde a esquerda fez um esforço gigantesco para montar a maior coligação de partidos em torno de Lula, inclusive tirando outros candidatos da disputa. Mas foi logo após o primeiro turno que ficou muito claro que o grande objetivo de Bolsonaro era não entrar nessa disputa pelas agremiações e focar nas pessoas, trazendo para si o apoio de políticos, empresários, artistas e influenciadores. Afinal, o eleitor vota nas pessoas e não nos partidos. E o tempo de propaganda na segunda parte da campanha é dividido igualmente para os dois candidatos. Então não tem sentido você estar brigando por partido. Para completar, os apoios de partidos cujos candidatos atacaram pesado no primeiro turno trouxeram para Lula, em certa medida, mais ruídos do que ganhos. E é sobre esses ruídos que trata o sexto motivo: descuido. A campanha mostrou de forma muito clara que Lula continua sendo um grande comunicador, com um poder de retórica muito acima da média. Mas em vários momentos ficou claro que essa segurança pode ter prejudicado o candidato nas suas aparições públicas e eventos midiáticos. A performance de Lula em eventos e debates ficou muito aquém do que poderia ser visto se ele tivesse se dado ao trabalho de se preparar melhor, não apenas para essas ocasiões, mas principalmente para utilizar essas oportunidades como espaço para a produção de conteúdos que pudessem reforçar sua narrativa nas redes sociais, os famosos cortes. Os pontos onde essa falha de Lula transpareceu mais foram os debates, onde ele perdeu grandes oportunidades ou entregou grandes cortes para os conteúdos pró-Bolsonaro, além de se negar a ir em diversos programas e podcasts de grande audiência, nos que foi, Lula pareceu não entender a dinâmica desses espaços, como foi o caso do Flow, podcast de maior sucesso no Brasil, em que Bolsonaro passou 4 horas e Lula ficou menos de 2, encerrando o podcast no auge da audiência. Último motivo e talvez o mais determinante nessa reta final: os amigos de Lula. Além de todas as acusações que já esperava em relação aos processos de que foi alvo na justiça, o ponto mais fraco de Lula, fartamente explorado pela campanha de Bolsonaro e pelos seus detratores, foram os seus amigos e apoiadores, a começar pelo seu vice, Geraldo Alckmin. Presidentes de países socialistas que passam por crises, artistas que se posicionaram a seu favor, políticos envolvidos em escândalos e até criminosos, todos foram usados na lógica do diga-me quem vota em tu, que eu te direi quem não votará jamais. Além das pessoas, empresas e instituições pesaram muito contra Lula, depois do trabalho de anos de Bolsonaro e sua base, para eleger como inimigos da nação os grandes grupos de comunicação, sindicatos, movimentos sociais e órgãos da justiça. Todas as ações vindas desses grupos em favor de Lula serviram para alimentar a narrativa do grande complô antibolsonarista, o que fez com que, principalmente, a mídia e o judiciário ficassem acuados em suas ações. Se faz algo em favor de Lula, é perseguição a Bolsonaro. Se não faz nada em relação aos alegados excessos de Bolsonaro e seus apoiadores, permite que esses excessos continuem ocorrendo. Eu tenho certeza que você tem visto nesses últimos dias ações tomadas em defesa de Lula que estão beneficiando muito mais Bolsonaro. E isso, do ponto de vista estratégico, foi fundamental para o resultado que veremos no próximo dia 30.
Esses são os 7 motivos que me fazem acreditar que Lula já perdeu essa eleição e é muito importante deixar muito claro aqui que eu não estou dizendo que Lula não irá se eleger. As pesquisas, neste momento, mostram Lula em primeiro e existe uma grande possibilidade de que ele tenha mais votos do que Bolsonaro e seja eleito presidente do Brasil. Mesmo que isso aconteça, e esse é o meu ponto aqui, por tudo que se esperava da campanha, do candidato e dos seus eleitores, com a perspectiva de uma vitória acachapante no primeiro turno sobre aquele que foi vendido como o pior presidente da história do Brasil, vencer com a vantagem que se espera neste momento será uma grande derrota para Lula. E isso vai impactar decisivamente no seu governo. Trazendo para o meu campo, essa campanha será, sem nenhuma dúvida, um grande divisor de águas para quem atua na política e principalmente para quem trabalha com estratégia eleitoral e marketing político. Pronto. Agora que você me deu a oportunidade de mostrar por que eu acredito que Lula vai perder essa eleição, mesmo que ele ganhe, fique à vontade para comentar aqui com quais pontos você concorda ou discorda, mas não esqueça de trazer os seus argumentos, se possível de forma educada e com bom senso, para que todos aqui possam avaliar seu ponto de vista e lhe dar a razão que você merece. Lembre que esse vídeo aqui foi feito para ser curto, então tem vários aspectos que você pode me apresentar. Ah, mas faltou você falar disso, mas por que você não tocou isso? Não dava para fazer nesse tempo aqui, então a gente pode fazer outros vídeos falando desses pontos, é só você sugerir aqui nos comentários, que aí eu vou fazer os vídeos sobre os pontos que você apontar que eu não falei aqui. Antes de ir, não esqueça de seguir o canal e ativar as notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.